Boa noite para quem é de boa noite. Hoje, integrando a nossa programação da semana Aldir Blanc, vamos bater um papo com ninguém menos que DJ Taíra. Chama na vinheta. Chama na chincha! Chama na chincha. Música, informação, bate-papo e chambração. Nas noites de quinta-feira, a partir das 20 horas. No canal Tocaia TV. Chama! Na chincha! Obrigado, gente, primeiro por me receber. Sempre muito legal participar desse tipo de coisa. Eu acho muito massa conversar, passar experiência, ajudar no que eu puder. E é isso, gente. Obrigado por todo mundo aí, tá? Quem chegou aí para ouvir nosso bate-papo e quem quiser participar, tá muito à vontade. É isso aí. Lembrando que quem quiser saber os segredos de Taíra, é só mandar aí no chat que a gente faz a pergunta diretamente para ele aqui agora. Chama na chincha. Taíra, a gente já repetiu o seu codinome, o seu nome várias vezes. Ainda assim, eu quero começar esse bate-papo fazendo uma pergunta já meio padrão aqui do programa, que é perguntar ao nosso convidado, a você, qual que é o seu nome e como você gosta de ser chamado. Meu nome é Alexandre. Alexandre Taíra, simples assim. Mas eu gosto do Taíra, sempre fui chamado assim desde criança. E quando fui escolher um nome de DJ, eu fui direto nele, assim, eu não pensei... Tem gente que coloca outro nome completamente diferente, sabe? E eu acho que isso é louco. Para mim foi muito natural escolher Taíra, eu gosto do Taíra também, não tenho nenhum problema com isso. Apesar Diga. de Taíra é um sobrenome da cultura japonesa, né? Mas em outra parte do Oriente, no Paquistão, por exemplo, Taíra é primeiro nome de mulher. Como Maria, como, sabe? Joana. Então, assim, às vezes acontecem algumas confusões. Dependendo do lugar que eu vou tocar, as pessoas pensam que vai entrar uma mulher. Olha só. Curioso. E entra no japonês. Então, ó, só entrar num detalhe técnico aqui, ó. Porque você falou simples assim, Taíra. Mas vamos confirmar. É Tahira ou Taíra? Porque a gente vai aspirar esse H ou não? Então, tem várias formas de falar Taíra, na verdade. Tem gente que fala Taíra, tem gente que fala Tahira, tem gente que fala Taira. Olha só. Eu aceito todas, gente. Não tem problema, não. Muito massa. É bastante comum, né, a gente no mundo, no universo dos DJs, usar o sobrenome. É o nosso caso aqui também. Tanto Michelete quanto Rose são derivações dos nossos sobrenomes aqui. Vou aproveitar um gancho aqui do Mock Groove. Ele tá lembrando que o DJ Paulão também é Taíra. Vocês são parentes? Sim. Não. Não são, Taíra, achava que eram. Não, Taíra é como Silva. Taíra é um sobrenome um pouco comum no Japão. Então, tem vários Taíra. Eu conheço vários Taíras que não são parentes meus. Tem muito. E o Paulão é um deles. Olha, eu achava que vocês eram primos, algo assim. Ixi, o que acontece de confusão, cara? Divertido. Quer contar alguma engraçada pra nós aí? Não. Não, tipo assim, não. Eu recebo muito e-mail sobre a compilação do samba rock que o Paulão fez, por exemplo. Pode crer. Pô, tá compilação demais. Aí eu tenho que explicar. Obrigado, pô, a compilação é realmente muito boa, mas é de outra pessoa, não é minha. De um brother meu, que eu adoro e super entendedor de música brasileira, o Paulão. Blá, blá. Mas já aconteceu de me chamarem pra tocar pensando que era o Paulão. Olha só. E aí? E aí a pessoa chega lá, fica com aquela cara... Mas não fala também. Aí eu fico sabendo depois. Putz, que saia justa. Com certeza aconteceu com ele também. Vou aproveitar aí que a gente tá falando de compilações e álbuns e obras... E já lançar a pergunta do Araripe. Foi o Araripe que fez? Isso. Michelete? Ele jogou na roda aqui. Peraí. A pergunta que todos querem saber. Teremos volume 2 do Levanta Poeira?
Tcharam! Chamou na chincha. Então, eu acho que não. Eu tava pensando nisso, mas eu acho que eu posso tomar outros rumos. Eu não sei. Eu já pensei nisso muito sério. Eu cheguei até a criar um projeto sobre o segundo volume, mas eu não sei. Eu acho que não vou fazer. Eu desisti. E talvez eu faça uma compilação com a mesma ideia, mas com outro nome, talvez. Tá, então você... Mas eu não sei. O projeto foi feito, ele está pronto, eu só não dei start nele. Entendi. Tá, então você segue como um compilador, digamos assim. A questão é só que você não vai utilizar, talvez, esse título tão já. É isso? Eu acho que talvez a palavra levanta poeira, eu acho que eu não queria usar. Mas eu não sei, pode ser que eu use também, tá? Eu tenho um projeto todo feito, mas eu não sei. Muito bom. Gente, eu não consigo responder essa pergunta. Muito bom. Muito bom. Eu posso dizer pra você, né, que ninguém melhor que você sabe o sucesso que é essa coletânea, né? Mas a gente, como tá aqui presente na Twitch, é muito claro pra gente que essa coletânea é muito querida e estimada pelos DJs. Não surpreende que tão de imediato já tenha surgido a pergunta sobre a continuação dessa compilação. Bastante gente perguntou pra mim sobre isso, bastante gente, mas eu não sei responder ainda, gente, mas quando eu tomar uma decisão, eu vou avisar todo mundo, pode ter certeza disso. Massa. Maravilha, ó. O Vinil Pompeia tá chegando na área e tá dizendo que hoje ele não vai fazer pergunta, hein, Rose? Não. Vai ficar de boa. Pergunta assim, Vinil Pompeia. Pergunta é o seguinte, semana passada a gente bateu um papo aqui com o Michel Natti e foi uma troca de informação muito intensas, várias pessoas ilustres participando do chat, como agora, inclusive, né? E entre os participantes do chat estava Lúcio K. Ao final do programa, a gente anunciou que a próxima edição o convidado seria você. E aí ele não perdeu a chance de dizer que, graças a você, ele foi parar na Ucrânia. Então eu pediria para você contar, talvez, sobre esse rolê na Ucrânia. E já que você é um DJ com longa carreira, muitas viagens, conta pra gente aí sobre as viagens que você já fez, os lugares do mundo aos quais a sua profissão de DJ te levou. Foi muito legal essa questão da Ucrânia, foi assim, na verdade, a Ucrânia foi o primeiro lugar que eu toquei no exterior. Eu nunca tinha tocado em um lugar exterior. É uma história longa, mas eu vou encurtar ela, tá? Conta aí. Que ano foi? Aí eu marquei tudo isso por causa que eu fiz um workshop outro dia, mas eu não vou lembrar. Eu acho que foi 2007, 2008. Eu tocava no Sarajevo, inclusive tá o Mock aí, né? O Mock era meu parceiro lá no Sarajevo. Então, tipo, foi por aí, 2007, 2008, talvez. E eu recebi um e-mail, foi muito louco, porque assim, a Brahma, a cerveja, ela estava fazendo várias ações na Europa e na América. Então ela fez ações em Londres, em várias cidades points, assim, né, importantes da Europa. E eu recebi um e-mail da Ucrânia, de uma pessoa que eu nunca ouvi falar na minha vida, ele falava que era de uma agência de publicidade, e ele queria um DJ que tocasse música brasileira, e que fosse brasileiro, para participar dessa ação da Brahma. E, olha que louco, ele me descobriu porque eu era um dos poucos brasileiros que fazia podcast. Na época, a gente chamava de podcast. Que, na verdade, eu comecei antes da palavra podcast existir. Eu fazia um radio show que eu colocava na rede, chamava EBS Podcast. E era 2 horas que eu misturava música do mundo inteiro e muita coisa brasileira. E eu era um dos poucos brasileiros que fazia isso frequentemente. E o cara me descobriu nesse podcast e me chamou para tocar lá. E tinha passagem paga, tinha cachê e tudo mais. Mas como eu não conhecia eles, eu fiquei super desconfiado, eu não estava sentindo firmeza na história toda. Aí eu pedi para um amigo meu averiguar essa informação, aí ele conseguiu chegar nessa agência, ela existia mesmo.
era um esquema da Brahma, e eu fui depois, né, acabei aceitando o pedido, e foi muito legal. Uma coisa engraçada que aconteceu, porque assim, era uma festa de graça, em Odessa. E Odessa é a Ibiza dos russos. Então, tipo assim, meu, praia irada, bombada, verão na Ucrânia. E, tipo assim, era uma festa de graça na praia. Então, assim, tinha vários shows e tudo mais, né? E aí tinha um cara com... Eu acho que ele era jamaicano, eu não lembro. E aí com uma roupa de capoeira, né? Todo aquele estilo, né? Que transmite o Brasil, né? Assim, no final, o DJ Taíra do Brasil, DJ Taíra do Brasil. E foram tocando várias bandas, mas aí todo mundo local da Ucrânia lá, tocando, não sei o que e tudo mais. Quando eu entrei, eu não percebi a situação. Mas quando eu entrei e comecei a tocar, todo mundo parou de dançar e ficou se entreolhando, assim, tipo... Nossa. O que tá acontecendo aqui? E eu não saquei, assim, que, tipo, era um japonês que estava tocando, entendeu? Então, assim, todo mundo não entendeu nada, assim, pô, um cara de rasta e tudo mais, MC falando que vai entrar o DJ no Brasil e entra o japonês tocando. Então ficou todo mundo meio assim, o que tá acontecendo aqui? E eu tocando música brasileira. E ficou um impasse ali, né? Eu não sei o quanto que eles conhecem da cultura brasileira também, mas existe o estereótipo, Exato, né? E sim. eu não sou estereótipo. Então todo mundo parou e ficou olhando, ficou naquela dúvida. Aí eu continuei tocando, não percebi a situação, mas eu percebi que teve uma paralisação ali, mas continuei. E aí a galera desencanou e foi embora, e entrou na onda e foi demais. Mas esses primeiros impactos, assim, foi bem estranho, assim. Taíra, ó, vou aproveitar então. Tem muito DJ acompanhando o bate-papo aqui, né? DJ Goulart, que disse que já tocou junto com você. Tem o Vinley aqui, o Mock Groove, que você acaba de mencionar, né? Qual que é o truque, o segredo ou a dica para lidar com esse tipo de situação? Você vai começar um set ali, puxa, tá rolando um estranhamento. Como quebrar esse gelo? Eu acho que o lance é ignorar. Por mais que, assim, eu já passei por muita situação, assim, tipo, de gente... eu tá tocando e duas pessoas parar na minha frente e ficar assim, ó. Vixe. Simplesmente a pista dançando, mas os caras entram na minha frente e ficam assim. Quer dizer, se eu me sentir intimidado por esse tipo de coisa, ou qualquer situação, eu perco o equilíbrio, eu perco a minha paz, e não consigo trabalhar decentemente. Então, assim, a questão é ignorar realmente, não se deixar abater e mostrar o seu trabalho para lá, né? O que você pode fazer, o que você está lá para fazer, e mandar bala, né? Então, acho que essa a questão foi da Ucrânia, foi isso, assim, todo mundo achou estranho, né? Mas eu falei, vamos embora, vamos. E no final eles gostaram, tanto eles gostaram que eu voltei no ano seguinte. Aí sim. E aí que eu consegui emendar o Lúcio nesse esquema. No ano seguinte eles sentiram confiança, assim, pô, você faz um trabalho muito legal, não sei o que, você tem outras pessoas para indicar, aí eu puxei o Lúcio. Da hora. Você, o Lúcio e o Ramilson Maia na época. E aí eu consegui levar os dois juntos comigo. E você poderia enumerar alguns outros lugares aos quais você já foi, que foi muito legal, muito satisfatório? Gente, ó, é muito louco, porque assim, como eu falei, né, 2007, 2008, faz 13 anos, né? É isso? 13. Eu sou péssima em conta de cabeça, eu sou de humanas. Então, 2008 é 13 anos. Então, são 13 anos que eu viajo pro exterior. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer tantos países através da música, assim, tipo... eu conheço a Europa quase toda. Eu acho que eu só não conheço Luxemburgo, Islândia, a Grécia e a Rússia. O resto, todos os países da Europa eu toquei.
assim, eu sou muito privilegiado. Eu sei, todos nós sabemos como é difícil viver de música, e assim, conseguir viver de música e conseguir conhecer uma quantidade muito grande de países é de um privilégio enorme, assim, eu sou muito, sei lá, abençoado, muito sortudo, não sei a palavra que é, mas assim, assim, a música brasileira sempre é muito bem recebida, as pessoas sempre estão com uma baita expectativa da noite, é muito legal, assim, a Estônia é um país que eu amo tocar, eu toquei, eu acho que 9 vezes já na Estônia, é um incrível país, as pessoas amam a música brasileira ali, é muito impressionante. Um outro lugar também que chama muita atenção é Dublin. Dublin tem muito brasileiro em Dublin, né? Então, tipo assim, nossa, é demais as festas de lá, e os próprios irlandeses também amam a música brasileira, é uma vibe incrível. Viena, as 3 vezes que eu toquei em Viena foram incríveis também. Eu não sei, a música brasileira, ela traz alguma coisa muito única que a música americana, vamos falar, ela não tem. Não sei o que é, não sei se é o groove, se é esse gingado nosso que é único, ou a nossa vibração, ou a música que transmite uma energia muito boa, mas assim, impacta esse povo muito grande. E é lógico, um dos lugares mais incríveis que eu toquei, e continuam sendo os meus preferidos, pelo público que vai no lugar, é Londres. Londres é fantástico, assim, Londres são lugares que você pode... no meu set de Londres eu toco coisas que eu não consigo tocar em outros lugares, por exemplo. Então, assim, a aceitação do público é muito grande, a expectativa e a aceitação do público é muito grande. Maior do que se estivesse tocando num rolê em São Paulo, por exemplo? Sempre que você toca no exterior, é sempre diferente, todos os gigs são diferentes do que você toca em São Paulo. Tem um entendimento diferente. A gente tem entendimento da língua, né, que eles não têm. Então, dependendo das coisas, não adianta você tocar uma música que afeta as pessoas pela sua letra, né? Então, a coisa é mais rítmica lá. Então, aí eu tento explorar essa parte rítmica. E aí o São Paulo é um outro mote, é uma outra direção, mas que também São Paulo hoje tem uma vibe muito forte, assim. São Paulo é uma metrópole mundial, ela não perde nada para ninguém do mundo. Eu vou... Você tem perguntas? Não, vai lá, vai, Rosê. Tá, eu vou puxar talvez um assunto um pouco pessoal, Taíra, vamos lá. Você falou que o que fez você chegar no exterior foram as mixtapes que você fazia em programa de rádio, né, que você colocava aí na internet. Recentemente você lançou né? A gente até ouviu aqui esses dias no Music is My Sanctuary, é isso o nome, né? Isso. Tudo Bem é o nome, né? Isso, a série de podcasts. É o nome do podcast. E eu reparei que a imagem de capa desse podcast é um cachorrinho. E eu imagino que seja seu cachorrinho. E por te seguir nas redes sociais, no Instagram, já reparei que você coloca bastante fotos dos seus cachorros no seu perfil. Conta pra gente como é que é a sua relação com os seus companheiros caninos. Agora eu tenho 2 cachorros comigo, né? Esse que eu coloquei, ele faleceu faz uns 3 meses já. E eu tenho uma relação muito boa, assim, eu acho que eles são como meus filhos, né? E eu defendo muito a questão do abandono do cachorro, né? De não abandonar, de adotar cachorros de rua, de não pagar para ter cachorro. Eu sou vegetariano há 13 anos, então, tipo assim, essa causa que cuida do bem dos animais é uma causa que me comove muito. Boa. Então, é uma coisa que eu já acompanho há muito tempo e eu faço a minha parte dentro do que eu posso, né? Então, tipo assim, eles são como se fossem meus filhos e eu tento dar o máximo de atenção, eu leio, eu estudo,
Então, tipo, eu tenho uma coisa muito próxima com eles, assim. E sempre que dá, eu ajudo organizações, e sempre que dá eu posto. Eu não gosto de ser tão ativista no meu Instagram, por exemplo, né? Mas, assim, eu tô sempre ali, acompanhando, envolvido, não sei o quê. Às vezes eu posto alguma coisa que eu acho relevante e tudo mais. Mas, assim, é uma coisa muito pessoal minha e eu acho que é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, assim. Quanto mais eu puder fazer para ajudar essa causa, eu vou fazendo. Assim. Massa. Você passeia bastante com seus cachorros? 3 vezes por dia. Ó, aí sim. Massa. Mas, na verdade, eles me levam para passear, né? Porque eu também preciso desse ar para respirar. Exato, ainda mais agora, né? Nesse momento que a gente precisa tanto ficar em casa. Cada passeio é realmente uma dádiva. Conta pra gente como é que é a sua relação também com o seu ambiente. Essa coisa do passeio com seus cachorros, pelas praças da cidade, pelas ruas. Como que é esse momento? Olha, assim, como a gente está numa pandemia, eu fico o máximo de tempo possível que eu posso, porque eu fico em casa, né? Só saio com eles. Eu tenho muito me dedicado a exercício físico. Eu faço yoga há alguns anos já e desde a pandemia eu me dedico muito. Eu faço yoga todos os dias, que ajuda um pouco no mental, sabe? E também no físico, né? De você tirar um pouco das coisas que a gente tem dentro, assim, para limpar um pouco. E trabalho muito, então, tipo assim, meu apartamento ele não é muito grande, ele é pequeno, então, tipo, eu tento trabalhar colocando esses intervalos, exercício, passeio com os cachorros, assim, passeio com os cachorros sempre eu tento escolher umas praças muito legais aqui, eu moro na Zona Oeste de São Paulo, então sempre tento procurar umas praças muito grandes, arborizadas, assim, que eu sei que tem uma conexão muito grande de energia, então isso acaba, sabe, quando eu volto do passeio com ele, eu estou zerado para poder trabalhar de novo, seja em produção, seja em gravação, seja no que for, entendeu? Massa. Você tem trabalhado bastante em produção nesses últimos tempos, Taíra? Tenho, assim, a minha questão com a pandemia, eu sempre pedi, em tempos normais, eu sempre pedi que o dia tivesse 48 horas e era impossível. Quando a pandemia apareceu, e a gente se viu num quadro que tem que ficar em casa, eu falei, agora chegou minhas 48 horas. Então, assim, eu comecei a estudar muito mixagem, um pouco de masterização, que eram coisas que eu dependia muito dos outros, e aí eu comecei não, tá na hora, então agora é hora de se tornar um pouco mais independente disso, e estudar. Eu comecei a estudar muito, pedir dicas, enchi o saco de um monte de gente, falei com o Craca, Felipe Julian, falei com o Esmeraldo, o Chico Correia, falei com um monte de gente para me dar dicas, para me ensinar, sabe? E muito tutorial de YouTube, eu comecei a estudar muito isso, e é lógico, para praticar isso, dá-lhe música, dá-lhe produção. Então, assim, eu acho que eu devo ter feito umas 15 músicas por aí, assim, por enquanto, assim, mas e eu devo ter mais umas 10 no meio do caminho, assim. Então, assim, a dedicação foi total a aprender coisas que eu não tinha tempo de aprender. Fiquei curioso, quando você fala fazer música, é fazer a música ou você está se referindo também à produção de edits e remixes? Eu tô no edit ainda, dando alguns passos para uma coisa mais autoral. Eu só não achei ainda direito a minha direção. Mas eu acho que no meio disso, eu comecei também a estudar um pouquinho eu não sou uma pessoa que tem educação musical, né? Eu faço tudo de ouvido, como todo DJ faz. Ou pelo menos uma grande parte, né, dessa galera. Então, eu estou começando a estudar um pouco mais de música, né? Eu tenho um controlador MIDI, então, assim, agora vem o meu segundo passo, que é essa parte de estudar. Né, estudar, tocar. Eu acho que é ali que vai me dar abertura para fazer um trabalho autoral. Massa demais. O pessoal aqui no chat já está demonstrando curiosidade em poder ouvir esse material. Então, já que a gente está falando sobre a sua rotina, né, de estar dedicado à produção, né, a gente reparou, né,
que você tem feito poucas lives nesse período de pandemia, comparando a muitos outros DJs como a gente que fazem lives com uma grande frequência. Só para constar, essa é a 16ª edição do nosso programa, quer dizer que faz 16 semanas que a gente vem conversando com DJs ou artistas do meio, e se eu não me engano, você é o terceiro que não está nessa rotina. Então quer dizer que há uma parcela de DJs sim, que não estão transmitindo, por assim dizer, mas é menor. Só para apontar aqui a nossa estatística pessoal e sem validade nenhuma. Conta pra gente porque nesse momento você optou por não transmitir, ou por que não está transmitindo, fazendo lives. Faça uma reflexão sobre esse momento. No começo da pandemia eu fiz lives, acho que eu devo ter, logo começou eu fiz umas 5 ou 6. Até com a gente você fez uma por ocasião dos 3 anos de Tocaia, não sei se você se recorda. Lembro, sim. Então, assim, em vista dos aparatos que precisam ter para se fazer uma boa transmissão, eu não me conectei com a coisa. Eu não senti... Eu não sei se a minha expectativa era de sentir a mesma coisa que se sente numa pista de dança, e é lógico que não vai acontecer isso, mas eu não me senti conectado com isso, de alguma forma. Eu não senti... Eu não me empolguei. E eu vi que aí começou muita gente, que nem vocês fazem, toda semana. Eu falei, não, gente, eu não vou conseguir. Isso não me empolgou o suficiente. Mas eu entendo que numa questão de uma pandemia e numa questão da vontade de tocar e não poder, essas lives, elas são milagrosas para muita gente poder se expressar musicalmente, para muita gente poder trocar informação e falar, pô, você também gosta dessa música, que da hora, não sei o quê. E como eu tinha pedido 48 horas por dia para me dedicar a um estudo um conhecimento que eu não tinha, eu resolvi falar, não, peraí, eu posso tocar, fazer as lives e tudo mais, e fazer o que eu sempre fiz, ou eu posso dar um passo a um aprendizado de algo que eu não sei e eu pretendo saber. Então, eu escolhi o conhecimento. É uma coisa que cada vez mais me atinge muito, assim. Então, eu escolhi o conhecimento, vamos estudar mixagem, vamos melhorar. Eu não sou muito satisfeito com meus edits, eu acho que eu posso melhorar eles sempre, e eu fico encanado com isso. Então, assim, vamos tentar aperfeiçoar, conhecer mais de técnica, de não sei o quê. Então, eu resolvi tomar esse caminho, e eu fiquei muito feliz de tomar esse caminho. Então, na verdade, quando eu desencanei de fazer as lives e toquei lá para começar a estudar, eu esqueci de live. Tanto que eu não me interessei mais, eu não fiz mais. E aí eu meio que desencanei. E tem um outro fator também, eu já tenho meu show, que eu já faço. Eu sou uma pessoa que faz podcast e faz show, tipo, há mais de, 15 anos. Então, tipo assim, eu quero continuar a dar preferência para ele, né? Meu show eu tenho uma audiência no exterior, eu tenho essas coisas. Então, assim, eu faço set, mando para o Music Sanctuary, que é um site muito conceituado no mundo inteiro, musicalmente. Eles têm o respeito de muita gente frequenta aquele site. E foi muito legal o Lexus, que é o dono, me convidar a participar da lista das pessoas que fazem o show. Então, assim, se eu tenho que fazer esse foco de fazer um set, colocar músicas que eu acho legal, eu vou focar ali, né? E partir para a produção, para estudar e tudo mais. Então, essa foi o meu jeito que aconteceu, que eu acabei meio que desencanando das lives. Tá certo. E dentro dessa produção toda aí que você tem feito, né? Tem alguma coisa aí que o público vai poder conhecer em breve? Tem algo que você pretende lançar? Tá programado para lançar? Lança luz pra gente nisso. Então, eu tô dentro dessas coisas. Eu acho que é tudo meio que um ciclo aí, é um degrau que você vai andando. Mas assim, dentro dessa dedicação de aprender um pouco mais de produção,
eu já estava com a ideia de abrir um selo já, há muito tempo. Eu já tive um selo, né, que é a BSD, que era um net label, que apresentava música contemporânea brasileira e ele era de graça no Bandcamp. Eu vou interromper rapidinho, que eu quero saber o que significa EBS. Da onde veio essas 3 letras? O EBS chamava... Então, o EBS era Eclectic Black Sessions, era o nome do meu podcast. Tá, sim, não, sim, só queria saber a sigla. Segue aí. Então, tipo, aí eu já tinha essa gravadora, mas aí eu meio que desencanei em algum momento ali de trabalhar nela. E essa coisa da gravadora, ela começou a me bombar muito aqui no meu instinto, nos meus pensamentos, Então, tipo, eu tô começando a partir para esse lado. E, assim, os meus edits, esses novos que eu tô fazendo, eu quero lançar por lá. E eu também tô aprendendo a lidar melhor com essa coisa de autorizações e tudo mais, sabe? Eu acho importante. Então, eu tô começando a estudar um pouco essa parte também, porque tudo que eu lançar, eu vou querer que seja autorizado, tudo direitinho, né? Essa coisa para você ter uma coisa autorizada, você pode colocar no Spotify, você sabe, você pode ter tudo direitinho, fazer um vinil e tal. Então, meio que é por aí que eu quero chegar, assim. Gostei desse papo do licenciamento, porque nós aqui, DJs, estamos o tempo todo soltando uns edits e lidando com um material que a maior parte dele é não autorizado, não oficial, por assim dizer, né? Nessas suas pesquisas aí, o que você já aprendeu? O que você está planejando nesse sentido? Teria como compartilhar informações sobre isso? Porque eu sou leigo, né? Por exemplo, eu tenho lá uma conta de SoundCloud com 30 e tantos edits e estou seguro de que a maioria deles é a revelia dos autores e dos compositores, né? Você já teve algum problema com alguns desses edits ou alguma situação mais delicada por conta disso também? Não, quando você faz e você toca e assim, não tem tanto problema. É como se fosse... É como se você fizesse uma mixagem, sabe? É lógico que não é. É uma coisa que você fez em casa, no Ableton e tudo mais. Mas é como, tipo, você mixar de uma base, jogasse uma capela em cima e estivesse mixando ali mais ou menos isso, entendeu? É um processo meio que criativo do DJ. Tanto que nos anos 70 isso era muito comum nos Estados Unidos, né? Os DJs fazerem os edits das discos e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que isso é uma coisa da criatividade de cada um, entendeu? Opa! Será que nosso amigo travou bem nesse momento delicado? Vamos lá, a gente segue falando aqui. Taíra, será que você está ouvindo a gente? Deve ter caído. Opa, voltou. Parece que voltou. Oi. Travou um pouquinho. Mas agora voltou. Travou, eu voltou. A gente não tá conseguindo te ouvir. Eu não sei gelado ainda, peraí. Vê se é bateria. Mas eu tô ouvindo vocês. Tá. Opa. O áudio tá indo, a imagem, então. Alô? Voltou. Alô? É da rádio? Alô? A gente tá te ouvindo, Taíra. Eu não tô ouvindo, tá travado aqui, hein? Não tá ouvindo, tá, vamos lá. Ele deveria entrar de novo. Peraí. Entra e sai de novo, a gente parece tá te que ouvindo. voltou. Parece. Eu acho que agora voltou. Tá certo. Voltou. A gente agradece a paciência do pessoal. Onde que eu parei aí? Até perdi o rebolado. Aproveito só pra saudar aqui o Fornox, o DJ Incidental, Marcelo Pimenta, Raquel Bennington e toda a galera que tá aqui. O pessoal tá enviando pergunta também. Daqui a pouco a gente encaminha as perguntas de vocês, pessoal. Dub Strong, que honra. Seja muito bem-vindo. Salve. Taíra, a gente tava falando sobre a questão do licenciamento das músicas, né? Oi, onde que eu parei? Salve, Rafael Kotaiti. Onde ele parou, eu não sei, porque né, deu a falha. A gente pode mudar de tópico também, se for o caso. Tá. Deixa eu... Não, só falar algo rápido. Por exemplo, o Gilberto Gil... Vocês estão me ouvindo? Aqui o vídeo está atrasando, mas vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente. Tá, o Gilberto Gil,
foi um processo de autorização, a gente, né, conversamos com a editora, conversamos com a gravadora, demorou bastante tempo para conseguir essa legalização, mas assim, aí deu tudo certo e a gente mandou bala, entendeu? Tipo, então, é muito legal ter isso, sabe? Partir para esse passo, né, de conseguir autorização, ver que o artista aprovou, quer dizer que o artista não achou horrível, né, tipo, passou pelo crivo dele, tipo, então, assim, é legal ter isso também, né, então, tipo, eu acho que a minha intenção agora é partir mais para essa parte aí, pegar os edits que eu tenho antigos e pedir a autorização toda e dos novos também. Uhum. Maravilha. Dentro desse cenário, confirma com a gente. Eu sei que você tem um canal no YouTube, né? E inclusive nessa chamada não está escrito Taíra ali, é áudio falante. Uhum. Sim. Então, é o nome dessa empreitada ou nada a ver? Na verdade, o áudio falante ia ser o nome da gravadora que eu acabei não usando, mas eu vou usar para outras coisas, assim, por exemplo, eu fiz um workshop faz um mês, mais ou menos, que foi muito legal, assim, lá eu reparti bastante da minha experiência, acho que foi 3 horas de bate-papo, assim, e lá é algo assim, tudo que não for gravador, eu acho que eu vou usar o alto-falante, sabe? Então, e assim, eu me empolguei muito, eu já tinha feito esse workshop 2 vezes com a Flávia, na Escoteca, presencialmente, antes da pandemia, e aí me surgiu de fazer isso online, e foi muito legal, que acho que deu 45 pessoas, e foi uma troca incrível, assim, e a galera me bombardeou com um monte de perguntas, assim, eu discorri minha carreira inteira, desde o começo, sabe? Falei todas as cagadas que eu fiz, todos os perrengues que eu passei, como que eu resolvi cada um deles, então, assim, foi muito legal. Então, assim, e para divulgar esse curso, eu fiz vários videozinhos falando algumas coisas que talvez eu ia falar no curso, e isso teve uma recepção muito grande, muita gente achou muito legal que eu fiz isso usando o IGTV, né? Então eu acho que eu vou querer dar continuidade a essa parada. Assim, os workshops eu acho que eu não vou fazer mais, não sei, ou fazer daqui a um ano, sei lá. Mas esses vídeos curtos no IGTV falando da minha experiência de cultura DJ, ou falando de coisas que eu posso compartilhar com os outros, isso eu quero continuar fazendo. E aí eu quero usar tipo alto-falante para fazer isso, entendeu? Legal. Muito massa. Da hora demais. Tem alguma pergunta aí na manga, Rose? Eu quero perguntas do público, que eu vi que tem várias aí, é que eu não tô acompanhando muito o chat, mas... Eu vou começar manda lendo um as depoimento perguntas. de uma pessoa aqui, que é o Titino. Ele nos acompanha. Recentemente a gente descobriu que ele tem vínculos com a Itália. Olha só o depoimento dele. Conheci o DJ Taíra através de um mixtape, através de uma rádio italiana, mais de 10 anos atrás. Aí que eu fiquei doido por música brasileira. Mas foi só numa festa onde ele estava tocando 2 anos atrás. Fiquei muito feliz e surpreendido, pois não sabia que ele ia tocar. Que demais. Ah, que massa. Meu, é muito louco, porque assim, você não sabe... por exemplo, um podcast que eu fazia despretensiosamente e insistentemente me levou para a Ucrânia. E agora, uma pessoa da Itália ouviu isso que eu fiz. Massa. 10 anos atrás. Assim, esse poder que a internet tem, mais somado à música, ela atinge lugares que realmente, sabe, você não tem ideia do que isso pode acontecer. Outro dia, veio um casal, falou, Taíra, eu quero que você toque no meu casamento. Eu falei, eu não toco em casamento. O último que eu passei, eu quase morri do coração, porque ninguém gostava nada que eu tocava. Aí o cara falou, fica frio, todo mundo gosta das tuas músicas, você não sabe, você não tem ideia que os seus edits fizeram parte essencial desse casamento. Você estava lá quando eu comecei a namorar, você estava lá quando a gente decidiu se casar. Eu falei, porra! Massa demais.
Então você não sabe, assim, olha um set gravado, onde pode chegar, e o que pode fazer, o que pode trazer para mim, né? Eu não tinha a menor ideia disso. E como é que foi a festa de casamento? Foi muito legal. Foi em Pipa. Foi demais. Foi muito da massa, hora. foi muito legal. Até hoje eu tenho contato com eles. Que massa. Aí sim. O Mock Groove tá perguntando se ele tava nessa festa ou não. Não, Ele na festa? pergunta, foi naquele casamento que a gente tocou no interior? É a pergunta do Mock Groove. Naquele casamento no interior? Socorro. Ó, é o seguinte, vou lançar uma questão aqui do Fornox, já que você falou dos seus edits. Quando você faz um edit ou um rework, qual o seu ponto de partida? Uma parte da track original ou um esboço de beat? Ó, eu vou te falar meu processo criativo, que é o que eu faço no workshop também, todos, absolutamente todos os edits que eu faço, a ideia, ela vem sem querer durante as minhas discotecagens. Todos. Então, tipo assim, eu tô numa festa, eu tô tocando, sei lá, lugar XYZ, sei lá. Tô tocando. Aí eu tô mixando ali, eu amo Cerato, eu amo usar loop, kills, adoro. Faço isso toda hora. Então, tipo, eu tô lá mixando, jogo uma base, tá tocando uma música, jogo uma base embaixo, pum, começo a brincar, eu mexo muito com a equalização e com a régua. Eu não sou um DJ de scratch, nada disso, eu vou mixando mais gradualmente. Quando eu vejo que encaixou um negócio ali, eu falo, bicho, aí eu pego lá no Cerato e escrevo do ladinho lá, ó, essa música com essa música, levar pro Ableton. Pronto, acabou. Toco, termino o set, vou embora, chego em casa, aquela música lá, aquela mixagem lá. Pego, abro o Ableton, trago as duas músicas, começo a estudar as estruturas musicais de ambas, para ver o que encaixa, e daí nascem meus edits. Todos os meus edits são criados sem querer durante uma festa, durante uma mixagem. E qual foi seu primeiro edit, assim, conta, todo mundo já tem você aqui como referência nesse universo, né, de fazer edits, remixes. Daqui a pouco tem até perguntas mais técnicas sobre isso que a galera quer saber. Mas conta pra gente qual foi esse momento, né, em que você decidiu se aventurar pela produção e qual foi o primeiro edit que você pôs para circular. Na verdade, minha primeira produção, né, vamos falar desse jeito, foi um remix. Eu ia muito para tocar em Nova York e eu tocava num lugar chamado Nublu, em Nova York. E aí eu conheci uma galera de um selo chamado Name You Can Trust. Eles são mais da pegada latina, a cúmbia estava num momento muito forte no mundo todo. E eu não sei porquê, o cara falou, você não quer remixar, a gente vai fazer um álbum de remix, você não quer remixar uma música? Eu falei, eu? Tá bom, vou, aceitei, assim, sabe, mas sem muita certeza do que ia fazer. E aí, na época, eu já trabalhei, eu fazia algumas coisas, eu tava conversando, eu era muito amigo do TRZ, eu sou amigo do TRZ até hoje, que é o tecladista da Lineker, né? E aí eu falei, TRZ, ó, recebi um negócio de um remix, vamos fazer juntos, que eu acho que eu quero um solo ali, ele é um tecladista fantástico, é um músico fantástico. E ele falou, não, vamos embora, vamos fazer. E a gente fez esse remix de uma maneira mais tradicional, não tive essa ideia de mixagem nem nada, a gente foi procurando bases ali e tudo mais, achamos, fizemos o remix, e eles adoraram o remix que a gente fez, e aí eles me chamaram para um segundo remix, que ali eu acho que a coisa começou a andar um pouco melhor, que é uma produção do Ezequiel, da Argentina, ele usa o nome de Dr. Stereo, e a música chamava La Cumbia Perdida. E aí a gente, mais uma vez, eu me uni ao TRZ, e eu também pedi para o Cris Escabelo, do Bexiga 70, fazer as guitarras. E aí eu fiz um remix de cumbia com um kick um pouco mais reto, e aí lançaram um compacto disso, e o François Kervokian, que é uma lenda da discotecagem em Nova York,
ele postou no Twitter dele, falou, tô pirando nesse compacto aqui que o Taíra fez. E assim, nem eu acreditei, nem os caras do selo acreditaram que o François estava elogiando um remix do selo e meu, assim, né? E o compacto, naquela hora, esgotou, geral, assim. Então, foi ali, acho que foi a primeira coisa que eu falei, opa, eu acho que eu tenho jeito para coisa. E ali eu comecei a me interessar mais em fazer isso. Você mencionou o TRZ, só ressaltar que ele é nosso parceiro aqui da Twitch, frequentemente tá nos acompanhando, a gente o acompanha também. Temos grande admiração pelo trabalho dele. Só um adendo sobre o TRZ, muito legal, porque assim, quando eu comecei a me interessar em produzir, era anos 90, não, 2000 e pouco. Os músicos em gerais, eles tinham raiva de DJ, né? Eles falam, DJ, sai daqui, esses bate-estaca horrível, essas porcarias, não sei o quê. Juro por Deus, assim, era muito comum, era a coisa mais comum. Você falava que é DJ e os caras tacavam pedra em você. Então, tipo, o TRZ foi um dos poucos músicos que falou, pô, não, peraí, cara, esse negócio é legal. Até porque o TRZ, ele é pirado em synths, né? Ele toca muito synths no Lavoura e tudo mais. Então, tipo assim, ele pirou e ele foi um cara muito aberto. E o Lavoura inteiro, a banda inteira é demais. O Caleb, o Fabi, todo mundo. Então, tipo assim, eles foram os primeiros caras que olharam para mim de uma forma diferente, né? Com uma aceitação. Então, eu vi que eu tinha abertura para poder conversar, para poder trocar experiência, para poder passar alguma coisa. Além de, eu sou super fã da Lavoura. Eu acho que o Lavoura é uma banda under the radar, assim, é uma banda muito boa que não recebeu o reconhecimento devido ainda. Legal, é produto aqui da região, de certa forma, né? Só para a galera que não tá ligada, a gente está transmitindo de Araraquara aqui, e até onde eu saiba, a Lavoura surgiu ali no contexto de São Carlos, mais ou menos, né? Eu não sei se eu tô falando informação errada. Tive a oportunidade de fazer show de abertura para eles, acho que em 2009, 2008. Então conheço esse pessoal e faz tempo, da época do MySpace, onde eu costumava ver o Taíra também. Foi a primeira vez que eu vi o nome do Taíra, foi do MySpace. O Vini tá falando aí, ó, do MySpace. Quem nunca, né? Vamos lá. Você tem alguma pergunta aí, Rose? Senão eu falo demais. Eu quero fazer uma pergunta mais de principiante aqui. Estamos falando de produção e tal, mas queria saber qual que é a dica do Taíra para quem está começando a se interessar por discotecagem. Deve estudar o quê? Acho que é a pergunta de alguém aí que eu ouvi passar. Então eu vou aproveitar e eu leio a pergunta da Raquel. A Raquel diz assim, ó, para quem quer começar a tocar, você indicaria estudar o quê? Já escuto muita música. Sigo vários DJs, escuto música e vinil. Sigo toda essa galera que toca vinil no Brasil. Mas preciso de uma dica sua. Eu acho... bom, atualmente você tem vários... Você, dentro das pessoas que trabalham com a discotecagem, você tem o seletor, né? Que é aquela pessoa que não se preocupa muito com a mixagem, que a preocupação dela é mais criar uma sequência de músicas interessantes, que faça as pessoas dançar. E você tem o DJ, que já mixa, né, e tudo mais. Eu sempre acho muito interessante a união dos dois, tá? Eu gosto de seletores, mas eu tô achando que hoje em dia tem seletor demais, na verdade, pela questão da pista de dança, a cadência, o fluxo da pista, e são poucos seletores que entendem disso, que sabem dosar essa história da pista de dança. O DJ, talvez, pela questão da mixagem, que mantém o beat contínuo ali, talvez ele consiga grudar mais audiência nisso. Tá? Eu vou aproveitar aqui para fazer um parênteses, desculpa. A própria pessoa que nos lançou a pergunta tá com uma dúvida aqui que talvez seja de mais pessoas. Então, se não for abusar de seus conhecimentos, explica um pouco para a galera o que seria o seletor aí e o que diferenciaria, né, do disc jockey ou do DJ que mixa.
Eu acho que o seletor, hoje em dia, na Europa é muito forte isso, e no Brasil também você tem bastante. Eu acho que é a pessoa que gosta de música e quer tocar, e não tem nenhum problema disso. Eu acho muito legal. Eu acho que eles trouxeram e trazem um outro ponto de vista, que talvez os DJs que mixam, que são muito pirados em mixagem, esqueceram, entendeu? Então, tipo, eu acho que eles trazem uma bagagem muito interessante, mas depende da situação, essa coisa da mixagem, ela falta ainda. O DJ é o DJ que sempre existiu. O DJ que vai lá, mixa e tudo mais. As músicas, que gosta e que gosta também, né? Se não gostasse, não mixava. Então, tipo, é a pessoa que faz um baile mixando, e o seletor já é uma pessoa que está preocupada mais com as músicas, com o repertório, entendeu? Então, eu acho que essa é a diferença. Ele não tem essa preocupação de mixar. Ele até pode me querer mixar, mas às vezes ele não quer, ou na maioria das vezes ele não quer. Eu já tive uma fase que eu desencanei geral de mixar, que foi a época do Sarajevo, eu acho. O começo do Sarajevo, 2004, 2005, talvez. Eu desencanei total de mixar e só tocava as músicas. Então, o interessante era criar uma sequência de músicas que conseguisse criar um impacto. Mas, assim, eu olhava... Como eu já era DJ, eu já olhava essa preocupação da pista. E, assim, às vezes, o seletor, ele não tem tanta essa preocupação, porque ele está mais preocupado no repertório, ou trazer algo mais obscuro, ou algo mais underground, né? Então, assim, ele tem um pouco, talvez ele tenha um pouco menos de preocupação com a pista. Talvez. Porque tem seletor que faz isso muito bem. O pessoal tá aqui tá lembrando com saudade da Sarajevo. E a Aline Torini tá com saudade do circuito Sesc de artes. Ah, eita! Foi esse evento do Sesc Circuito de Artes foi uma coisa fenomenal, assim. Era um esquema que juntava várias artes diferentes, né? Teatro, dança, música, show, e a gente se juntou com uma galera muito incrível. Foi mágico passar, foi uma honra passar com toda aquela galera lá. A Aline sabe como é que foi. Foi mágico, mágico. Muito massa. Taíra, vou jogar uma pergunta aqui, então. A gente falou bastante da sua... Bastante não, né? Mas falamos já sobre a sua carreira internacional, todos os lugares que você já foi, que foram muito marcantes fora do Brasil. Mas eu quero saber qual que foi o lugar mais marcante que você tocou no Brasil. Não, o Brasil é foda. Assim, a gente tem uma energia... A gente tem uma energia e a gente tem uma coisa muito natural que é nossa. Tipo assim... Então... Eu sou muito fã de tocar em São Paulo. Assim, é muito esse fenômeno da música brasileira, que eu acho incrível a gente reconhecer nossas raízes. Eu amo música americana, amo música latina, amo música africana, mas reconhecer o que é nosso, e que é nosso, que é do caralho, sabe? Nossa música é foda. E assim, abrir as pessoas reconhecerem isso num país que é tão colonizado pelos Estados Unidos de todas as maneiras possíveis, é muito incrível. É muito incrível. Assim, é muito orgulho a gente reconhecer o que a gente tem. Porque assim, muitas vezes a gente não reconheceu. Então, tipo assim, pô, todas essas festas que eu tive a oportunidade de tocar, assim, sei lá, Pilantragem, Calefação Tropical, Primavera, Samba do Sol, né, assim, eu gosto muito de tocar para esse público, e tem outras aí que eu esqueci, não estou lembrando agora, tipo de São Paulo, é muito incrível, e assim, trazer isso, eu comecei a viajar mais no Brasil antes da pandemia, então, em 2018, eu não viajava muito, mas assim, poder levar isso, sabe, pro esquema que eu tive com vocês, Araraquara, lá, sim. Sabe, o Sounds da City de Floripa,
o coletivo da galera lá de BH, sabe? Nossa, teve muita coisa legal, assim. Eu acho que eu gosto muito de São Paulo porque eu sou daqui, né? Então, assim, eu acabo sabendo mais o que as pessoas escutam aqui. Mas, assim, poder levar isso para qualquer lugar do Brasil é incrível, assim. O brasileiro tem muito swing no sangue. Quando ele liga lá o botão de dançar, o bicho pega fogo. Em qualquer lugar. Muito massa. Taíra, geralmente nossas conversas duram 1 hora, como eu pontuei com você anteriormente. Já são 9 horas. Você está disponível para conversar mais um pouquinho? Vamos, bora. O papo tá bom, vamos Tá ficar. bom. Então, eu queria voltar um pouquinho para o passado agora. A questão é a seguinte. Eu vi que recentemente você estava vendendo revistas de música. Pelo que eu vi, revistas importadas, né? Pelo que eu sei, essas revistas foram decisivas ou importantes ali no seu início de carreira como DJ. Então eu queria que você falasse sobre essas revistas, mas utilizasse isso como pretexto para contar sobre o seu início aí na carreira como DJ e como foi para você. Imagino que ali no início dos anos 90. Confere? Eu comecei a me interessar no final dos 80 e aí comecei a me envolver um pouco mais, ou querer me envolver no começo dos 90. Eu tinha uns programas de rádio ali, de DJs, que eu gostava, mas eu não sabia o que estava acontecendo ali, mas eu achava legal as músicas, achava legal as mixagens, que eu nem sabia que era mixagem, e fui conhecer isso, né, no final dos anos 90. E aí eu enchi o saco da minha mãe para me pagar um curso de DJ. Enchi o saco dela, tadinha. E aí ela acabou me pagando esse curso, eu fui fazer, aprender a mixar e tudo mais. E quando eu comecei, as pessoas... DJ não era uma coisa famosa como é hoje. Esquece. Então, assim... As pessoas... Você falava DJ, as pessoas... O que é isso? Então, tipo... Era difícil achar alguém que gostava que eu pudesse compartilhar isso. E aí achei uma galera... Eu era de Ipiranga, achei uma galera que morava perto de mim, lá na Vila Liviero. E aí a gente começou a fazer festa juntos e essa coisa foi andando. Depois de um tempo, eu comecei... Nessa época eu ouvia muita coisa de rádio, porque era o que tinha, né? No rádio, aí você ia na balada, tocava música de rádio e tudo mais. Quando eu comecei a me interessar por algo mais alternativo, que não tocava em rádio, as revistas foram essenciais para isso, né? Então, tipo assim, não... E nessa época... A gente está falando de uma outra época, assim, só se tocava DJ, era só música americana, assim, e eu era meio do house, então, tipo, né, eu não tinha esse conhecimento de música brasileira, então era, quando eu quisesse pesquisar alguma coisa que era fora do eixo do comercial, eu tinha que comprar essas revistas americanas para poder ver os charts do DJs, porque eu não sabia ler inglês, eu não entendia nada. Então, eu olhava os charts do DJs para poder tentar pedir esses discos nas lojas. E a internet era ruim, então não dava para baixar, não tinha essa coisa de baixar, não existia isso. E como você fazia para pedir? Era por telefone? Como é que é? Tinha aqui na loja e perguntar para a galera, tinha uns caras que importavam discos na casa dele, aí você tinha que saber os lugares. Tinha pouca loja de disco importado na Galeria de São Paulo, lá na Galeria do Centro. Aí você ia lá, mas lá você se conhecia acho que tinha 3, 4 pessoas que importavam, mas vendiam em casa, aí você ia na casa do cara, ligava por telefone, tô procurando esse disco tal, tem, não tem? E aí, corre aí. Aí depois eu fui descobrir que dava para comprar disco e mandar trazer para o Brasil. E aí ficou mais fácil a minha vida, mas por alguns anos a gente eu ficava muito dependendo da loja de disco. E essas revistas, então, eram uma das maneiras de você conhecer um mundo distante daqui do nosso? Sim, assim, não tinha internet, assim, se tinha pouca coisa, a internet era muito ruim, assim, não tinha muita informação sobre música, então, o único jeito
era as revistas que te davam ali uma noção, mas você não tinha tanta informação, eu não sabia ler. Você tinha o nome do artista e o nome da música, e o selo. Então você tinha que tentar achar o disco e torcer que o disco seja legal. Porque eu comprei vários zoados na época. Eu falei, puta, todo esse trampo eu comprei disco ruim, não acredito. Ô, louco. Eu lembro do William Krieger contando história de comprar disco por telefone, assim, o cara, Sim. sei lá, colocava... O cara botava o disco para ouvir, no isso, telefone, e você eu quero esse. Olha aqui. Muito bom, né? Outros tempos. Outros tempos, viu? Você baixa bastante música hoje em dia, Taíra? Eu recebo muita música, eu quase não baixo. Eu recebo muito promo. Eu acho que eu devo receber tipo uns 15 promos por dia, por e-mail. Então aí eu vou pegando dentro dessa seleção, e aí o que eu acho legal, que não tá nisso, eu compro, assim. Bandcamp eu acho uma ferramenta fantástica. Então, assim, e eu gosto de Wave, né? Então eu compro no Bandcamp, que eu sempre acabo achando algumas coisas lá. Você comentou agora há pouco aqui sobre o seu início de carreira, né? A pergunta que o Mock Groove está lançando, e certamente uma pergunta que mais querem saber, é esse momento de transição. Então, em que momento você descobre a música brasileira, ou em que momento você passa a incluir isso no seu trabalho como DJ? Eu era fã de um estilo chamado acid jazz, que ele foi muito forte no meio dos 90, vai. Que era uma coisa muito forte ali na Europa. Nos Estados Unidos também era forte, mas na Europa me atraía mais o que estava acontecendo ali. Então, assim, eu comprava muita coisa desse estilo, e esse estilo, ele transitava, ele tinha bastante coisa de soul, que era o que eu mais gostava, tipo um soul mais moderno, não tão eletrônico, mais de banda. E depois aí o acid jazz, ele começou a ganhar, as pessoas começaram a explorar um pouco de música latina e música brasileira, bossa nova e tudo mais. Como eu cresci nos anos 80 para o 90, a minha referência de música brasileira era a referência de rádio. E o que tocava na rádio? O que eu lembro que tocava na rádio? Tocava Legião Urbana, tocava o Traje a Rigor, tocava Marina Lima. E assim, eu achava legal, mas eu não via isso trazendo isso para uma questão da pista de dança. E o europeu, ele já tem uma referência já mais do jazz, da bossa nova, do samba, e isso eu desconhecia, porque não era do meu circuito. Meu irmão era metaleiro. Eu achava legal o negócio dos break, os b-boys dançando, os houses. Eu não tinha contato com música brasileira algum. Meu pai não ouvia quase nada de música brasileira. Então, assim, eu não tinha nenhum contato. E aí, quando o acid jazz começou a explorar a bossa nova e os sambas, eu fazia parte de um mailing de acid jazz mundial, que aí descobriram que eu era brasileiro. E tinha uns caras que colecionavam discos brasileiros. E eles falavam, você é brasileiro, você não quer achar uns discos para mim? Eu adoro música brasileira e tudo mais. Então eu falei, beleza, assim, eu não conheço nada, mas eu vou comprar, eu vou no sebo, não tem problema. Isso, 97, 96, alguma coisa assim. Então eu fui lá e achei os discos que o cara queria, tudo mais, não sei o que. E eu fiquei curioso, falei, putz, porque eu fui para ganhar um dinheiro, né? Aí eu falei, deixa eu ouvir o que esse cara quer aqui, que eu não tô entendendo por que tanto disco que ele quer desse daí. E aí eu comecei a ouvir tudo mais, e me espantou, porque era um negócio que eu nunca tinha ouvido na vida. Eu via Traje a Rigor na rádio, né? Então, tipo, era muito diferente. Não tô falando se é ruim ou bom. Era diferente. Então, tipo, e o cara, o que ele pediu para comprar? Banda Black Hill,
Azimuth, André Penazzi, Batucada Fantástica. Não tinha a menor ideia que era isso. Quando eu ouvi tudo, eu falei, cara, isso é muito mais legal do que para a pista de dança, para a realidade ali, é muito mais legal. E aí eu mandei e-mail pro cara, falei, cara, não achei nenhum. Aí sim. Peguei todos para mim, e ali foi minha introdução para a música brasileira. Muito bom. Foi um gringo, mas é louco, né? Um gringo me ensinou a ouvir música brasileira. Mas isso é curioso, né? Porque Muito louco. eu, por exemplo, eu descobri muita coisa de música brasileira por conta das coletâneas estrangeiras que estão sendo lançadas por aí. Eu lembro que quando comecei a pesquisar mais efetivamente música brasileira para tocar em pista, as referências estrangeiras por conta dessas coletâneas foram referências, né? É curioso isso, né? É importante falar assim que eu não cheguei aí, porque eu era muito novo. Mas eu lembro, eu era de Ipiranga. E eu lembro dos bailes blacks, que as pessoas... Eu conhecia, eu era amigo de pessoas que iam para os bailes blacks. Chic Show, Sunset, Projeto Radial. E lá eles tinham a sessão de música brasileira ali. Eles tocavam os raps, tocavam um monte de coisa, mas tinha sessão de música brasileira ali. Então, eles já traziam isso bastante. Talvez eles não tinham a mesma... Assim, fazer uma compilação, você chega no mundo inteiro, né? Então, assim, talvez não tinha essa força de fazer uma compilação, ou tinha algumas, né? Tinha o Mancha que fez alguns volumes, né? De umas coisas de samba rock e tudo mais. Mas, assim... Até isso chegar no meu radar demorou, né? Então, tipo assim, comigo foi assim, foi um gringo que ouvia acid jazz, que era uma coisa que eu gostava também, que me introduziu à música brasileira. E você manteve amizade com essa pessoa? O pessoal tá dizendo aqui que ele deve ter ficado desconfiado. O pessoal escreveu aqui no chat, esse cara ficou desconfiado, deu migué. Eu logo depois eu saí desse e-mail. Olha. Migué, deu migué. Eu fugi. Mas eu saí, eu não lembro o que foi, mas eu acabei desencanando. Falei, não, agora eu vou sozinho aqui, deixa. Tipo, aí fui embora. Muito bom. Gente, peraí. Eu tinha 16. Olha, era moleque. Sim. Jovenzinho. Fazia merda pra caralho. Como todos. Taíra, tem mais umas perguntas do público aqui. Posso encaminhá-las para você, né? Bora. Vamos lá, questão técnica aqui, voltando para um assunto mais técnico. E, putz, é uma dúvida que, com frequência, eu ouço essa mesma pergunta e é legal poder esclarecer para o pessoal. Estão querendo saber aqui a diferença de edit, rework, remix. Eu acho que o edit ele vai muito da questão do copy and paste. Você estender a introdução, repetir a parte do teclado que você gosta mais, o bebê bom, ou o sax que tocou, os metais que tocaram, aí você quer que repete de novo. Que foi assim nos anos 70, né? Só que eles faziam na discotecagem ali na mão, né? O cara pegava 2 discos iguais, aí tocava as 8 batidas da introdução, aí ele repetia no outro, aí pegava o vocal, o refrão, vamos cantar mais uma vez o refrão. Aí ele jogava no toca-disco ali no corte, né? E depois alguns caras começaram a fazer isso no tape de rolo, que é a mesma coisa, você corta o pedaço, copia ele e joga no outro. Repete ele, né? Então, acho que isso é muito a praia do edit. Quando eu comecei a usar o rework, é quando eu trabalhava melhor, eu trazia o músico para tocar, eu colocava um outro beat embaixo da música, para dar mais potência, né? E eu acho que aí o remix é algo mais... transforma mais a música, talvez, vamos falar assim, né? E também a questão do remix, por exemplo, o Gilberto Gil, quando eu consegui a autorização, eu queria que fosse edit.
Só que quando você vai registrar, não existe essa informação. O cara nem sabe o que é edit. Ah, foi, vai remix. Então, como tinha lá remix, foi, vai remix. Mas eu queria que fosse edit, que fosse nomeado. Mas eles não têm a menor ideia que é isso. Legal que você tá falando do edit / remix do Gilberto Gil, porque o Marcelo Pimenta, lá atrás, no início da conversa, ele pediu para você contar como foi esse processo de parceria com o Bexiga 70 para estar produzindo esse edit / remix, que acredito que seja seu som mais conhecido, possivelmente. Sim. Conta pra gente aí como foi esse processo todo. Foi muito louco, na verdade, porque assim, na verdade, quando eu comecei, como que eu falei, as minhas músicas todas, meus edits todos, eles são baseados em discotecagens. Então, um dia eu estava tocando o Gilberto Gil, Toda Menina Baiana, e eu estava com mania de tocar o Toda Menina Baiana na pista, e não estava dando certo. Aí putz, o que eu tô fazendo de errado aqui, né, meu? E aí, outro dia, eu tava tocando Toda Menina Baiana, e eu lupei a introdução da gira, do Trio Ternura, e joguei embaixo. E aí eu vi que teve uma resposta melhor. E aí, como sempre eu faço, eu já anotei ali. A gira, loop, beleza. E aí, outro dia, eu tava tocando o Trio Ternura, tava tocando Toda Menina Baiana, e eu ia tocar depois o Kiko Dinucci para Deonan. E aí eu lupei o Padeonan também. E deu jogo. Falei, anotei o Padeonan ali. E levei isso pro Ableton e comecei a fazer essa história toda. Mas olha que engraçado. A princípio, a ideia de fazer o Toda Menina Baiana era para ser um Afrobeat. Por coincidência, o baterista do Soul Jazz Orchestra, que é uma banda de Afrobeat do Canadá, estava aqui no Brasil. Tanto que eu fiz uma sessão com ele no estúdio, na Vila Madalena, de Toda Menina Baiana, e ele fazendo a bateria de Afrobeat embaixo. Eu gravei isso, tenho gravado até hoje. E aí surgiu essa coisa de eu estar discotecando, botar a gira, botar o Kiko Dinucci, que eu achei que deu mais jogo. Então eu levei essas 3 músicas pro Ableton e comecei a fazer. Quando eu comecei a modelar, eu falei, putz, mas só fazer o beat embaixo, não sei, eu queria fazer algo mais elaborado. E o Cris Escabelo já tinha me ajudado para fazer o remix da Cúmbia. E aí eu falei, Cris, você não quer fazer vamos tentar botar uma guitarra de Afrobeat nessa introdução do Gilberto Gil? O que você acha? E aí ele gravou 1 milhão de guitarras ali, sabe? E aí eu fui selecionando o que eu achava melhor. E aí eu falei, posso te pedir um favor? É mais complicado. Aí eu gravei o Cris e paguei o Cris. Só que não tinha muita grana. Então eu paguei e parei. E aí fiquei matutando a música lá, não sei o quê. Aí eu falei, Cris, posso pedir um negócio meio chato? Falei que, se eu quiser gravar um naipe do metal, dá pra usar o Bexiga, a galera do Bexiga? Aí o Cris, porra, dá sim, cara, deixa eu trocar uma ideia com os caras aí, não sei o quê, porque eu conhecia já alguns, né, eu conheço o Gralha há muito tempo, do Sarajevo, inclusive. Então, assim, conhecia uma galera, alguns dali, então, tipo, isso me facilitou um pouco mais, talvez, eles falarem sim. E aí eu falei, cara, só tenho esse tanto, eu não tenho muita grana, pode ser isso aí? Pode. E aí os caras foram com a maior paciência, chegaram lá no estúdio Tractana, gravaram, vamos fazer assim, eles mesmos que tiveram toda a ideia. Tá, vamos fazer e gravaram. E eu desacreditando, falei, gente, que irado isso aqui, meu. Se eu não fizer um negócio bom, eu tô fudido, porque os caras vão me matar. Então, aí eu comecei a fazer isso. Aí quando eu fiz todo esse processo e terminei a música, né, e soltei no SoundCloud, começou a ter esse resultado todo. Eu falei, caramba. Quando eu comecei a ter a ideia, eu falei, aí deu esse bafafá todo de tocar em todo lugar, não sei o quê. Quando eu comecei a pensar no processo de autorização da música, eu sabia que eu não podia usar os samples. Então, aí eu fui falar com o Édero Rocha,
O Éder Rocha era o percussionista do Mestre Ambrosio. E um super percussionista. E ele que foi, e o mais legal, ele que me introduziu muito à cultura popular, que ele falou assim, Taíra, vem aqui, você grava todos esses discos, você ripa todos esses CDs, só me paga aí, sei lá, R$10 por CD, R$15 por disco, pode ficar. Eu fiquei a semana inteira na casa dele, mas aprendi muito com ele. E assim, e aí, né, eu sempre gravo com ele, toda a percussão que eu preciso, eu gravo com ele. E aí eu mostrei todos os loops, eu mostrei o loop da Gira, mostrei o loop do Kiko Dinucci, e aí, dá para fazer? E aí falou, vamos embora, dá para fazer. E aí ele gravou tudo, e aí eu passei isso para fazer essa versão, a segunda versão. Se vocês forem ver a versão original, aquela primeira versão, nem sei de quando que foi, a primeira versão que saiu é diferente da versão que está no álbum, que está no vinil. Por causa disso. Eu tive que chamar o Éder para tirar todos os samples da música para regravar. Então, assim, eu tive envolvimento com, né, músicos que eram mais próximos, por coincidência eles eram fantásticos também, e deu no que deu, entendeu? Ficou uma puta música, ficou uma versão muito massa, assim, feita para dançar, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com esse processo. Esse processo de fazer a música, ele demorou 1 ano. Porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu pagava, fazia, mexia, pagava, fazia. E depois eu tive que pagar o produtor para fazer a pós-produção, que fazia a engenharia de som, que era o Guilherme Lopes, que fez essa aí. Então eu tinha que pagar ele também. Então eu guardava uma grana e foi por isso que a música demorou 1 ano para fazer. Para ser feita, desculpa. Muito legal você estar compartilhando os bastidores dessa produção. Aqui a gente desconfiava mesmo dos loops, tanto de Agira como Pateonan. Eu era encanado com isso, queria te perguntar e você acabou falando. Muito legal. Taíra, o pessoal aqui tá interagindo, né? Alguns estão compartilhando seus relatos relacionados à sua pessoa. O tio Pensamento aqui está dizendo que teve um encontro com você no Circo Voador por intermédio da Tata Ogan e disse que foi uma noite muito memorável para ele. Ai, legal. Boa noite, foi muito massa. Caos, bem-vinda. Vamos lá, Taíra, a gente está encaminhando por fim agora, né? Já conseguimos extrair bastante informação de você, eu agradeço. Mas eu aproveito para dizer aqui pro pessoal no chat que é a última chance aí de vocês lançarem aquela pergunta braba pro Taíra, porque logo a gente vai estar encerrando. Chama na chincha. Mas ainda tem uma questão aqui do Vinil Pompeia. Vamos encarar essa? É o seguinte, Bora. O Vinil Pompeia é a pessoa das perguntas polêmicas. E ele até falou que assim no começo, atenção, isso não é uma pergunta. Porque ele tá com medo de levar patada, né? Não sei. Mas vamos que vamos. Ele tá fazendo uma pergunta que eu acho que não é tão fácil de responder, ou talvez seja. Ele diz assim, ó, eu vou ler, tá? Eu sempre fico em dúvida. O que é música brasileira? Mas não vou perguntar isso nem a pau. Ele quer saber como seria isso do ponto de vista de quem imagina que um brasileiro é de um outro país, talvez. Qual seria o pensamento sobre música brasileira? O que eles, né, as pessoas de fora esperam ouvir? Vale tudo? Olha, é muito... Música é muito pessoal. Então, depende muito do teu ponto de vista, de como que você é crescido ouvindo o quê, para analisar uma música do exterior. Então, quando eu lancei o Levanta Poeira, e eu acho que é uma bandeira que eu carrego um pouco na minha discotecagem, e pelo fato de... Esse é um fato de eu tocar muito cultura popular, e eu acho que é uma coisa que a geração mais nova também tem, que é assim, um americano, ele cresce ouvindo jazz, ele cresce ouvindo soul, ele cresce ouvindo funk. Então, essa é a referência dele para música. Quando ele ouve uma música de outro país, ele vai se guiar pelo que ele conhece.
Então, ele vai gostar da música brasileira que tem funk, que tem jazz, que tem soul. Talvez essa é a questão do Azimuth ser muito forte, do Marcos Valle ser muito forte, e tantos outros. Agora... Travou? Segue. Mas voltou, pode ir, manda. Tá. Então, tipo, tem essa questão. Música... assim, eu acho que a gente tem que definir música brasileira e música feita no Brasil. Música feita no Brasil, eu acho que é tudo, né? Rock, drum and bass, soul, samba, né? Música feita no Brasil. Então, quando eu lancei o Levanta Poeira, eu queria sair disso, porque, assim, você tem alguns estrangeiros que acham que a música brasileira nasceu do jazz. Não é verdade isso. Né? Então, tipo assim, não que as pessoas acabam... Por quê? Elas acabam entendendo isso. Eles só ouvem, só chega para mim música brasileira com jazz, eu vou entender que a música brasileira veio do jazz. Então, quando eu lancei o Levanta Poeira, eu quis sair disso. Porque todo gringo achava que música brasileira, legal, tinha que ter o beat do funk, tinha que ter o vocal da soul, cantado em português, senão não era legal. Então, quando eu lancei isso, eu fiz questão de frisar no release do exterior que era uma música brasileira que tinha menos influência americana e mais influência africana e indígena. Então, para as pessoas entenderem que o Brasil é um lugar riquíssimo de produção musical que faz de tudo. E a gente tem uma raiz muito incrível que eu quero mostrar para vocês o que é. Não que eu seja um especialista, porque eu não sou. Existe 1 milhão de pessoas que manjam muito mais do que eu de cultura popular. Músicos, gente da resistência, fodida, você entendeu? Mas eu, dentro do meu caminho, eu decidi fazer isso. Vamos mostrar um pouco de coisa, vamos mostrar um pouco de coco, né? Vamos mostrar Ijexá, vamos mostrar. E o que eu mais recebi de mensagem é, eu nunca ouvi na minha vida isso. Eu compro disco de música brasileira há 20 anos, e eu nunca ouvi esse som. Então, o que é música brasileira? Eu gosto de frisar essa raiz, mas é meu ponto de vista. Tem gente que gosta de tocar disco com música brasileira, entendeu? E tá tudo bem. Mas, assim, cada um acha o teu lugar ali. E eu acho que eu gosto de frisar essa coisa da cultura popular, que eu acho que é uma rítmica incrível, que não tem, de jeito algum, a atenção que deveria receber. Então, eu acho que é meio que isso, sim. Mas o brasileiro, ele é tão incrível que ele faz a nossa coisa e faz a coisa dos outros e faz tudo muito bem. Eu acho que é isso. E eu acho que a música brasileira, ela existe desde quando chegaram os escravos e os índios. 1540, acho que foram quando chegou os primeiros. A música brasileira existe desde ali. Ótima pergunta, obrigado por tantas reflexões, Taíra. Eu transmito aqui que o pessoal do chat, as pessoas que estão acompanhando, estão gostando muito de ouvir e estão, digamos assim, aprovando e dizendo que estão gostando aqui das suas palavras, principalmente no que concerne aqui a sua concepção de música brasileira. Valeu. Tá certo, já que ficou esse silênciozinho, então... Não, é que muitas reflexões, né? Tá todo mundo muito pensando. legal isso. Então, não, porque deixa eu explicar uma coisa. Eu fui um cara que caí, assim, eu fui um DJ que tocou samba rock muito.
chegou um certo momento que eu já não queria mais tocar, o samba rock não me tocava do jeito que me tocava antes. E aí eu fui buscar outras referências. E aí eu fui pensar, essa pergunta foi incrível, porque eu fui pensar, o que é música brasileira, afinal de contas? O que toca no Recife? O que toca na Bahia? E aí que a curiosidade, somado a essa questão, o que é música brasileira, me fez navegar para essa direção. Então é meio que isso, assim, será que, tipo, outro dia teve um site gringo que veio me mandou a seguinte pergunta: o que você acha dos estrangeiros, como que ele falou? O que você acha dos estrangeiros levando todos os discos raros do Brasil? Eu ia chegar nisso. Aí eu falei, cara, eu acho que a gente está vendo a coisa de um ponto de vista só, do seu. Porque se você fizer uma procura no Discogs, ou no Mercado Livre, que seria o nosso Discogs, você vai ver disco do Luiz Gonzaga muito mais caro do que desses caras que vocês estão comprando aí. E vocês acham que é raro. E vocês acham que sabem tudo. E estão comprando todos os disco raro. O disco raro, a música brasileira tem uma outra relação pra gente. Então, se você for pro Nordeste e buscar disco de forró, ou umas coisas sei lá, de carimbó, de guitarrada, esses discos são caríssimos também, tanto quanto os outros que os gringos querem. Então, são dois pontos. E eu falei, vocês estão vendo só do ponto de vista de vocês. Você tem que ver do nosso. Por exemplo, se você for ver o Gilberto Gil, as músicas que o Gilberto Gil, que os estrangeiros gostam, elas são diferentes da gente daqui. A gente gosta de andar com fé, sabe? A Toda Mina Baiana, eles também tocam muito, mas, tipo assim, sei lá, o Gil tem várias... Como o Gil, ele percute, por isso que ele é genial, eu acho ele muito foda. Ele vai para todas as direções da música brasileira, né? Então, tipo assim, ele é um caso muito bom, porque, assim, o que a gente gosta aqui no Brasil são outros sons que os gringos, eles gostam mais da fase psicodélica, sabe? Mais jazz, E aqui a gente gosta do forró, gosta do Ijexá, né? Então, assim, e aí o jornalista foi muito legal, que ele foi pesquisar tudo que eu falei, e aí no artigo ele fala, putz, é verdade, tem discos lá que são caríssimos e não são discos do nosso rolê, né? Então, tipo assim, essa questão é muito pessoal, porque gosto é pessoal, né? Então, a questão da música brasileira é muito pessoal mesmo, assim. O gringo vai ter uma outra opinião. E também, assim, ele não vive aqui. Ele não sabe o que a gente sente com certo tipo de música. É a mesma coisa, sei lá, vamos dar um exemplo. O Nação Zumbi fazer um show em São Paulo e o Nação Zumbi fazer um show em Recife. Você vai ver a bomba atômica que é lá em Recife. Porque tem a vivência, tem tudo. Então, tipo assim... meio, não sei se dá para entender o que eu estou querendo explicar. São sensações diferentes, de vivências diferentes. Muito legal, Taíra. Obrigado por tantas palavras, tanta gentileza, tanta leveza ao longo dessa conversa. Muito legal, viu? Pra gente, como eu disse no início, que sempre teve você como uma referência, como uma inspiração, é muito bom poder estar podendo conversar, por assim dizer, de frente a frente aqui, através das telas da internet. Obrigado, viu? Massa, eu que agradeço, gente. Estou adorando essa história toda. É muito legal poder passar um pouco do que eu penso, do que eu falo. E é muito importante frisar isso. Eu não sou dono de verdade alguma. Eu falo a minha opinião de acordo com a minha experiência. Pode ser que outras pessoas tenham uma opinião diferente e tá tudo bem. É isso aí. Acho que não tem dono da verdade, não existe isso. É isso aí. Tem mais pergunta, Iquilete? Eu li todas as perguntas da galera aqui, só vou confirmar para ver se eu não esqueci alguma. Se alguém tiver alguma pergunta aí e quiser fazer aquele último momento. Taíra, para finalizar,
que nos aguarda aí nas próximas semanas ou meses? Tem algum lançamento agendado, algo do tipo? A gente estava conversando agora há pouco aqui que no Record Store Day, que é uma data internacional, digamos aí, vai ter um remix seu que vai entrar em circulação. Se quiser dar um toque pra galera sobre isso, que eu acho que é em primeira mão, a galera acho que nem tá ligada ainda, já tá na internet, mas acho que você não divulgou ainda. Eu nas minhas pesquisas subterrâneas aqui que fiquei sabendo. Lança essa boa aí pra galera e depois na sequência a gente se despede. Uma coisa muito legal que aconteceu na pandemia é que eu recebi alguns convites para fazer alguns remixes, então foi muito legal que eu fiz um para o Fontanas, que é uma banda de música brasileira da Inglaterra. Esse saiu pelo selo da Movimentos. Eu recebi um outro convite para fazer um remix para um selo de Amsterdã, do Boto Trindade. Ele é um guitarrista de uma banda de Angola, que foi muito famosa, chamada Angola 70. Ele está com um trabalho solo, e eu acabei de fazer um remix para ele. E a Nubia Garcia, que é uma das principais artistas de jazz agora da Inglaterra, de Londres, ela está super bombada, ela fez todos os festivais, ela tem Tiny Desk, enfim, é uma artista super rodada. Ela mandou uma mensagem para mim, foi muito massa, porque assim, no SoundCloud eu consigo acessar quem está me ouvindo, né? E aí eu vi a Nubia ouvindo todos os meus edits, falei, o que tá acontecendo aqui, bicho? Aí logo depois ela manda mensagem para mim, Taíra, eu gosto muito do teu trabalho, eu queria que você remixasse uma música do meu álbum, que ela vai lançar esse álbum de remixes no Record Day Store, que é uma data muito especial lá fora, e aqui também, eu acho que aqui já está começando a ter uma movimentação interessante, onde os artistas fazem edições especiais, e ela vai lançar esse álbum dela de remix, acho que é em julho, o Record Day Store, se eu não me engano. Eu tenho anotado aqui, 12 de junho. É 12 de junho, né? 12 de junho. Então, tipo assim, tem um monte de coisa exclusiva que sai, de todos os artistas, desde o artista pop até artista underground, e assim, e a Nubia resolveu pediu esse remix, que eu fiz com o maior carinho, assim, e ela gostou muito, e aí a gente está esperando, ansioso para ver como que vai ser o resultado desse remix aí na prateleira. Muito massa, anotem aí, 12 de junho. Muito bom. O Léo Capê quer saber quando sai o edit da Elis de novo. Não sei o que ele quer dizer com sair de novo. Então... A procura de autorizações tem uma coisa meio chata, que às vezes não consegui autorização, e eu não consegui autorização desse. Então eu decidi tirar tudo do ar. Ah, tá certo. Foi uma pena, eu acho muito legal, eu toco bastante, mas não rolou autorização, eu botei uma advogada para tentar intermediar isso, e infelizmente, às vezes, o artista, no caso não é artista, mas é pessoas envolvidas ali, não acharam legal e não vai rolar. Tá valendo, a gente agradece pelo fato de já ver o remix, já está aí nas nossas mãos, a gente tá tocando aí de qualquer jeito, é nóis. Tem mais duas questõezinhas aqui, talvez você possa responder mais objetivamente, para não te pesar. O Rafael Cotait, que é outro fera aqui dos edits, ele tá pedindo para você falar mais sobre o Baião com Mental Abstrato, que é um dos sons aí, com a sua assinatura. O Mental Abstrato, ele começou com o Glauber e o Trunks. E eu conheci eles separados no MySpace. E eles já estavam muito nessa onda do jazz rap. E conversando com os dois, eles já se conheciam e eles se juntaram e começaram a fazer o Mental Abstrato. E quando eles estavam fazendo o álbum, eu dei umas dicas para eles. Falei, cara, pega esse álbum tem uma cara export, pega esse álbum, manda um preview deles para um monte de gravadora, vai nos sites das gravadoras, pega o contato, manda para todo mundo, cara. Eu acho que vocês têm um negócio interessante. E aí,
eles conseguiram um deal para sair o vinil e CD lá no Japão, né, na época que eles fizeram o primeiro álbum do Mental Abstrato. E ali, depois disso, a gente ficou muito próximo. Toda vez que eu encontro o Glauber, toda vez que eu encontro o Calmon, a gente conversa muito. E o Calmon tava com um rascunho, falou, Taíra, ó, tô com essa música aqui, o que você acha, cara? Aí eu falei, deixa eu ouvir. Eu falei, nossa, que da hora! Posso tentar mexer aqui? E aí eu meio que dominei a música, assim, foi meio mala da minha parte, pra ser sincero. E eu comecei a mexer na música, e eu comecei a pedir para os músicos tocar, como eu sempre faço, e mostrei o resultado para eles, falaram, nossa, ficou da hora, que legal. E aí eu conheci um cara aqui do Brasil, é um canadense que trabalhava aqui, que ele divulgava músicas para o exterior. E a gente mandou essa música para ele, ele achou legal, e ele mandou para Far Out, o selo do Joy Davis, e a Far Out quis fazer uma compilação e colocando essa música. E aí, quando eles mandaram para o Giles Peterson, o Giles começou a tocar essa música, era a época da Copa, eu lembro, no Brasil. E o Giles começou a tocar, tocou em Essential Mix, ele tocou em vários programas fodas, assim, que ele toca, além do programa dele, e a música acabou virando lá também, assim, ela é uma música que ficou bem, ela tocou muito, assim, na Europa. No Brasil não tocaram tanto, assim, uma pena, mas, assim, lá tocou bastante, assim. A última pergunta. Fala, Rose. Não, é que eu ia falar pra você falar a última pergunta, só isso. Chega junto, Natiele Aquino. Boa noite para você. A última pergunta é feita por Oficina de Macacos, nossos irmãos lá de Araçatuba. E ele sempre está presente aqui nos nossos bate-papos e faz a mesma pergunta para todos os DJs. Taíra, sua casa está pegando fogo. Qual é o disco que você vai correndo para buscar? Na verdade, é uma variação da pergunta que ele faz, que ele, na verdade, hoje ele variou, né? Mas a pergunta é assim, ele quer saber qual é o seu disco de maior valor, mas no sentido afetivo. Afetivo, né? Sim. Eu não sei, nossa. Então, esse disco sempre vai estar mudando, na verdade. Eu não sei falar, gente. É uma pergunta difícil mesmo de responder. É uma pergunta difícil. E eu tô vendendo bastante discos meus ultimamente, então eu tô olhando todos aqueles discos que, sabe? Que eu tinha quando eu tinha 15 anos de idade. Aqueles que você comprou pela revista sem saber, que era meio... Então... O Fornox tá falando que na real você vai salvar o time code, isso sim. O primeiro disco que eu comprei foi um disco de ficção científica, tema de ficção científica que eu comprei no Carrefour. Eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho um link muito afetivo, muito forte com esse disco. Talvez eu pegaria esse disco, sim, e levaria o João do Pif junto lá, sei lá, o Forró Alagoano, ou não sei. Você curte ficção científica, Taíra? Hoje não. Não? Vixe. Olha. Mas na época eu era pirado. Muito bom. Demais. Vamos encerrar isso aqui então, que tá muito legal. Por mim ficava mais, mas... Puxa, que gostoso bater esse papo com você, viu, Taíra? Tenho certeza que o pessoal que tá aí na sintonia curtiu também. A gente agradece cada um de vocês aí por todos os toques, interações. Sem vocês a coisa não faz acontecer. Vamos mencionar alguns dos nomes aqui, Rose? Só pra saudar a galerinha? Chama. Vamos ver. Não sei se vou conseguir falar todo mundo. Se você tá aí na sintonia, manda aquele salve. Raquel Bennington, Mock Groove, Oficina de Macacos, o Léo Capê, Aline Turim, DJ Araripe, Fornox, Vinli, Qualquer Cadu, Rafael Cotait enviou a pergunta, Vinil Pompeia fez a pergunta a respeito da música brasileira, nos fez pensar legal aqui, foi muito interessante. Craftwork Lab, Marcelo Pimenta, Paulettes,
A Forline estava ali no comecinho. O Luciano Rosa também mandou pergunta pra gente, queria saber sobre o nome da coletânea do Taíra, a gente respondeu por aqui mesmo. Tio Pensamento. Titino aqui representando a Itália, o Tio Pensamento representando aí, eu acho que o Rio de Janeiro, né? Falou da festa no Circo Voador. E por aí vai, galera. Muito obrigado pela paciência, pela interação de cada um de vocês. Para encerrar, vamos fazer aquilo de sempre, que é colocar só o Taíra em cena, para que ele mande um recadinho para a galera que está na sintonia. Pode ser, Taíra? Pode. Então, manda aquele papo reto. Gente, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu adorei participar disso. Eu gosto muito de participar desse tipo de coisa, onde a gente pode compartilhar experiências e tudo mais. Adoro fazer esse tipo de coisa. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Nath e Michelete, pelo convite. Obrigado a todos vocês que participaram aí, que mandaram pergunta, que ouviram. Tudo muito, muito, muito legal, muito válido. Gente, a única coisa que eu posso falar, tipo, a música tá... Eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu tô. Acho que a música foi um guia para mim, continua sendo, e foi um guia muito importante para tudo que eu faço essa vida. E depois de tantos anos discotecando, eu descobri que as músicas... que a minha personalidade musical, as músicas que sempre me tocaram foram músicas que fazem muita diferença na minha pista de dança, ter essa coisa de, puta, eu gosto disso, mas a maioria não gosta. Será que eu estou errado? Não está errado. Assim, segue o que está dentro de você. Às vezes você tem um gosto diferente dos outros, e às vezes você tem que seguir ele, que isso pode te trazer alguma coisa boa. Não precisa ser um termo financeiro, não precisa ser um termo de status, mas alguma coisa boa para você, né? Eu sou grato por viver de música. Em nenhum momento, eu toco há mais de 20 anos, em nenhum momento eu falei, eu não quero ir tocar. Eu tive preguiça de tocar. Eu tenho um tesão enorme pelo que eu faço. Eu sou muito agradecido por ter essa oportunidade. E muita situação de divisor de água foi quando eu segui minha personalidade e falei, eu acho que é por aqui. Tá todo mundo indo para o outro lado, mas eu acho que é por aqui. E eu segui e as coisas caminharam para mim. Então, sei lá, música é algo tão pessoal, né? Então, às vezes, essa personalidade sua, esse seu gosto único, diferente, se for de coração, se vier realmente dentro de você, pode te fazer diferença. Uma música, hoje em dia é tanto daquela música X, né, que ninguém tem, não sei o quê, às vezes é isso, às vezes sei lá, eu poderia ter escolhido outra música do Gil para fazer, talvez não teria ficado tão legal, mas eu gostava tanto de Toda Menina Baiana, e eu não conseguia fazer uma pista dançar, tocando ela original, não porque ela era boa o suficiente, mas talvez eu errava na sequência e não conseguia criar uma sequência que essa música se destacasse. Me fez criar uma versão dela e deu o que deu, né? Podia ser outra música, mas era uma música que eu gostava muito e eu queria que ela funcionasse. Então, desse pensamento, né, dessa escolha tão pequena, muita coisa aconteceu. Então, segue os seus instintos, segue o seu gosto pessoal. O que te faz único, talvez, é o que você precisa acontecer para você, para ser uma pessoa melhor, ou, sei lá, para te deixar mais feliz, ou para conseguir, talvez isso te leve a um trabalho melhor, ou alguma coisa assim. Segue a personalidade, ela é muito importante para a discotecagem hoje em dia. Antigamente, como falei para vocês, antigamente a gente era refém das lojas do disco. Você tinha que tocar, você tinha que comprar os discos que só tinha na loja. Não tinha mais o que tocar. Hoje em dia, você tem toda a música do mundo disponível para tocar. Então, você tem muito mais oportunidade de expressar a sua personalidade. Às vezes, você gravar um set só de música que você acha foda, pode tocar alguém aí interessante, fora do país, ou alguém dentro do país, que se conecte com você e disso possa vir um trabalho, alguma coisa assim.
algo legal para você. É isso. Eu acho que viva a música, sigam seus instintos e sua personalidade. Taíra, muito obrigada pela mensagem. A gente agradece demais toda a sua generosidade para compartilhar todo o conhecimento e experiência que você tem. A gente só agradece. Saímos com certeza com mais conhecimento depois desse papo. Muito, muito obrigada mesmo. Valeu demais. Para encerrar, Taíra, eu peço para que você dê tchauzinho para a câmera. Valeu, até mais. Eu tô tirando Taíra de cena. Muito obrigado, Taíra. Que bate-papo gostoso, né, Rose? Curtiu? Foi demais. Que bom, né? Esperamos também que vocês que estão aí na sintonia, assim como o Chico Lima, que está chegando agora, que vocês tenham curtido. Foi muito legal, muito proveitoso, vários ensinamentos. Foi muito gostoso. Demais. Galera que está chegando aí agora, lembrando, esse bate-papo fica registrado. Logo que acabar aqui, você pode voltar no canal para ver. E daqui a uns dias vai estar disponível no nosso canal de YouTube. Então, para quem não conhece ainda, fica o convite para que vocês nos conheçam também lá no YouTube, onde a gente hospeda todas as edições desse programa aqui. É possível vocês estarem acompanhando os bate-papos que estão rolando toda semana. Se você curtiu esse bate-papo também, pega o link, manda para os seus queridos. Chama a galera. Lembrando que estamos aqui ao vivo todas as quintas-feiras à noite. Quinta-feira que vem a gente conversa com quem, Rose? Eu sempre esqueço. Fala você. A gente vai conversar com a Grazi Flores, nossa querida amiga, aquela que diz assim: olá, tropicaleiros e tropicaleiras. É isso aí. Grande querida aqui da Twitch por muitos. Obrigado pela presença, Marcelo Pimenta. Ele está nos dando aqui um incentivo. Valeu demais. E agora, então, a gente vai seguir de raid até o Dubstrong. Boa. Pode ser? Vamos lá para lá então, galera. Manda ver. Obrigado vocês aqui, todos vocês convidados para colar em Araraquara, quando isso for viável, quando for possível. Esperamos estar encontrando vocês por aqui e também nas festas, nos rolês de vocês. Que essas conexões que a gente está estabelecendo aqui nesse meio virtual sejam só um começo de algo que a gente vai levar mais adiante. Salve, salve você que é de Taquaritinga, Raquel, que legal. Que massa, salve Taquaritinga. Paulette de Campinas também está dizendo que vem para Araraquara. Galera, a gente fazia festa aqui na cidade, né? Como o Taíra mencionou, ele mesmo teve a oportunidade de estar aqui em alguma de nossas festas, embora bem no comecinho, né? E a gente tem com a gente que em algum momento a gente vai estar trazendo todos vocês até aqui, né? E esse estúdio que vocês estão vendo, né? A gente espera recebê-los também, né? Que esse estúdio aqui, Tocaia TV, seja também um ponto para estar recebendo outros DJs, para a gente estar trocando informações. Em breve, eu gostaria muito de ter os bate-papos aqui com as pessoas pertinho. Vai ser massa. Inicialmente, a ideia é que esse programa, né, que esses bate-papos aconteçam presencialmente. A gente não faz isso nesse momento, porque não é viável pelas questões óbvias, né, devido à pandemia, mas quem sabe em breve a gente vai estar fazendo isso tudo. Pessoal, valeu demais, agora não me alongo mais, estou disparando o raid aqui, é minha vez de dar tchauzinho. Você também quer dar um tchauzinho, Rose? Vamos dar tchau. Tchau, e vamos galera. Disparar a vinheta para estar despedindo de vocês. Falou, até a próxima. Chama na Chincha! Chama na Chincha. Música, informação, bate-papo e chambração. Nas noites de quinta-feira, a partir das 20 horas. No canal Tocaia TV. Chama! Na Chincha! Chama!